Sabe aquele sentimento de não ter o que jogar? Cara, esse é um sentimento que tem me pegado muito recentemente, na verdade, nos últimos anos. E eu acho que isso tá muito ligado com a velocidade da internet, cara, e como as coisas são rápidas hoje. Se você sempre pega aquele monte de jogo em promoção na Steam, eu tenho um monte de jogo, tenho mais de 200 jogos na Steam, mas sempre me vem aquela de não tenho o que jogar, não sei o que jogar. E eu fico pensando, tipo, será que eu tô deixando de ser gamer? Será que eu não tô com mais vontade de jogar? Eu tô jogando por obrigação? Mas aí aparecem jogos que me dá vontade, sabe? Que me fazem parar pra poder jogar. E recentemente eu percebi isso. Teve alguns jogos que eu parei e realmente zerei depois de muitos anos sem zerar um jogo. E eu percebi, cara, que eu ter parado de consumir um conteúdo tão rápido ou ficar naquela expectativa de jogar grandes jogos, né, triple A's, e ao invés disso partir para jogos mais simples, indies, ou até mesmo clássicos, né, eu tô jogando bastante coisa do PS2, de Super Nintendo, RPGs antigos, me ajudou muito nisso, porque você joga algo diferente, né, fora do comum. E eu queria falar um pouco sobre isso hoje, em como os jogos hoje eles ficaram tão maçantes e chatos a ponto de você sentir que você não tem o que jogar, né? Eu acho que isso vem um pouco da fórmula Ubisoft, né? Como sempre. A Ubisoft com Assassin's Creed ela acabou criando um gênero no mercado que foi o padrão, né? A receita de bolo dos jogos de mundo aberto, com um zilhão de coisas para fazer, torre para poder descobrir, né, coisas no mapa. E isso acabou se propagando de um jeito, cara, que hoje todo jogo tem que ser mundo aberto. Não tem como, né? Todo jogo que lança é mundo aberto, é muito difícil você ter um jogo focado só na história, um jogo linear. E acabou deteriorando. A gente teve muita coisa boa, tá? Por conta disso, a gente teve muitos jogos incríveis depois disso, que tem seus prós e contras, mas tem bastante coisa boa. Mas a grande maioria foi ruim. A grande maioria foi bem ruim. E aí você meio que dá uma desgastada, não acredita mais nos lançamentos, não dá aquela vontade de jogar. Então, bem pouca coisa hoje em dia me traz aquela vontade de jogar videogame. Tanto que eu tenho jogado muitos jogos antigos. Cara, pensando nisso, eu queria entender um pouco, né? Se esse sentimento é um sentimento só meu, ou se todo mundo sente isso por conta desses jogos tá maçantes, né? Hoje em dia todos os jogos eles são bem parecidos. A gente teve jogos fora da curva e uma coisa também que fica bem estranho é que quando a gente tem algum jogo fora da curva que não segue essa receita de bolo, né? Da indústria de games, o pessoal acaba rejeitando, né? Então a gente teve Death Stranding 1, sofreu muitas críticas. É um jogo gigantesco, mas que segue um estilo ali que não é muito comum, né? Ele é um walking simulator, que é algo bem comum nos jogos indie, né? Para quem joga bastante jogo indie, mas na indústria AAA eu não vejo outro walking simulator, né? É só o Death Stranding. E o 2 acabou trazendo bastante público, né? Mas no início foi bem rejeitado pelo pessoal. A gente tem outros jogos também. Um jogo que eu critiquei muito, tá? Que é o Astrobot. Eu achei ele um jogo bem genérico, assim. Mas ele traz algo que é da essência dos videogames que há muito tempo estava perdido, que é a diversão. Né? O jogo ele é divertido de se jogar. E hoje em dia não basta só um jogo ser divertido, né? Acho que isso acabou se perdendo muitas das vezes. Então, tem jogos que são fora da curva. O It Takes Two foi uma grande surpresa pra mim. Foi um dos jogos que eu zerei recentemente com um amigo e, cara, insano. Depois teve Split Fiction. Split Fiction foi muito bom também. Jogo diferenciado demais. Foi um ótimo jogo. Aí, lançamento recente eu não zerei. Eu acabei voltando para jogos antigos. Então, tá faltando coisa, cara. Tá faltando coisa para jogar. Mas eu acho que é isso que tem feito você ter esse sentimento de não saber o que jogar, de não ter o que jogar. Né? O conteúdo acabou ficando muito maçante e igual, parecido, não tem nada diferente. E você tem essa sensação de que não tem o que jogar, mesmo tendo, né?
E às vezes você acaba perdendo uma experiência muito boa com o jogo, porque acha que ele faz parte dessa receita de bolo, né? Eu sei disso porque eu tenho muito jogo que tá na minha lista para jogar. Eu tô organizando o meu backlog recentemente. Eu criei um perfil lá, tá aqui na descrição quem quiser dar uma olhada. E eu percebi que tem muito jogo que eu quero jogar, que tá na minha lista lá, mas que eu nunca joguei. E são jogos que eu tenho, tá? São jogos que estão na minha Steam, estão nas lojas que eu tenho. E eu nunca joguei, nunca abri o jogo. E da mesma forma eu percebi, criando as minhas listas lá, que eu zerava muito mais jogo antigamente, né? Quando eu não tinha acesso para saber sobre o jogo, né? Na época do PS2, época do Super Nintendo, então do PC, né? Eu joguei muito em PC. Então eu zerava muito mais jogo antigamente, porque eu não tinha acesso. Eu ia na banca, comprava o jogo, né? Todo mundo já teve essa sensação. Você vai na banca, você compra pela capa, cara. Você vê aquela capa, pô, God of War 1, ou God of War 2, que a capa pirata era o Kratos e atrás a estátua, né? Pô, insano, pô. Insano, você compra e joga. Então, hoje em dia não tem muito isso. Hoje em dia, tipo, lança um jogo, você vê a gameplay, né? Então você já sabe do que o jogo vai ser. Isso é bom e ruim. Mas tem muito jogo que eu não joguei na época. E com essas listas eu acabei vendo que eu zerei muito mais jogo antigamente. Eu tenho, tipo, acho que uns 30 jogos zerados. Eu coloquei zerado na infância, né? Porque eu não sei a data de quando eu zerei. E recentemente, esse ano, acho que eu tive 4 jogos. Então eu joguei muita pouca coisa. Mas eu tô me colocando pra zerar alguns outros jogos. Tô tentando burlar isso aí, esse sentimento de não ter o que jogar, né? Principalmente jogando jogos antigos. Então, tô jogando alguns clássicos de RPG pra, cara, pra ver como é que é, ter a experiência. Então, eu acho que isso é uma boa, se colocar pra jogar coisas diferentes que você nunca jogou. Talvez você odeie o jogo, talvez você ame o jogo. Não interessa, né? O importante é você jogar. E e se você não gostar, também dropa do jogo, né? Eu não tenho nenhum problema em dropar jogo. Não, o jogo não me pegou, eu dropo, cara. Eu dropo. Assassin's Creed Origins é um jogo que eu tinha muito preconceito em jogar por seguir essa fórmula da Ubisoft. Eu joguei um jogo divertido até a metade, depois eu dropei, porque ficou chato. Então, cara, não gostou, dropa. Eu acho que isso é o principal. Muitas vezes também acaba vindo aquele sentimento de, pô, tenho que zerar, tô jogando, tenho que zerar, mesmo que você não tá gostando do jogo, e aí acaba que você pega um ranço, né, por jogar videogame. Mas eu tô zerando bastante, tô inclusive jogando nesse carinha aqui, tô jogando bastante coisa nele. Tá me ajudando bastante, porque posso levar pra qualquer lugar, né, então tô jogando o Pokémon Let's Go Pikachu e o Dragon Quest 3 HD Remake, né? Muito maneiro, inclusive vai ter o 1 e o 2 HD Remake, acho que agora é dia 30. Talvez eu possa trazer aqui jogando um pouquinho com vocês. Mas acho que foi mais ou menos isso o vídeo, era mais pra dar uma desabafada sobre esse sentimento que eu também tô sentindo. Eu acho que mesmo que a gente goste de videogame, você não pode se forçar a jogar videogame só por gostar, né? Então, cara, tenta jogar coisa diferente. Tenta jogar jogos mais curtos, né? Acho que é uma dica legal. Joguinhos que você zere mais rápido. Jogos do Super Nintendo, por exemplo, são jogos assim que você zera muito rápido. Então é interessante. Talvez isso traga de volta aquela diversão, né? Que os jogos acabaram se perdendo. E se você não tá muito contente em jogar videogame, cara, não vai pra jogo grande. Esquece um Red Dead, esquece um GTA. Cyberpunk, passa longe, passa longe. Joga coisa simples. Você vai se divertir, beleza? Valeu, tamo junto. Até a próxima.